Em outubro do ano passado, produtores rurais fizeram denúncias contra uma exportadora de café que fica em Varginha, no sul de Minas, por conta da falta de pagamento das sacas de café vendidas para a empresa. De lá para cá, vários cafeicultores alegam que não receberam dinheiro. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o prejuízo é de cerca de 500 milhões de reais. Nós falamos deste assunto aqui no último domingo e muitos produtores mandaram perguntas para a gente através das nossas redes sociais. E para responder a você, produtor rural, aqui comigo o advogado especialista em agronegócio, Dr. Vinícius Barchetti. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Pois é, doutor Vinícius, a gente já começa falando aqui, vamos lembrar que em março deste ano a exportadora apresentou um plano de recuperação judicial e 2 assembleias já foram realizadas de lá para cá. O que é que você pode pincelar, recapitular deste caso aqui para a gente? Claro, depois das inadimplências do ano passado, a empresa fez o pedido de recuperação judicial perante a Justiça e faz parte do fluxo da recuperação judicial a realização dessas assembleias de credores para que eles possam votar sobre o plano que foi apresentado. Então ela fez o pedido lá no ano passado, apresentou o plano de recuperação dizendo as suas condições de pagamento dos débitos que ficaram e aí convoca-se então a assembleia para que os credores compareçam e votem. Foi feita uma primeira assembleia que não deu o número mínimo de credores, ou seja, tinha menos gente do que a lei diz que precisa ter para que o ato seja de fato instaurado. Então não foi, a assembleia foi convocada, as pessoas que foram lá não foram suficientes, a assembleia não foi instaurada, convocou-se uma segunda assembleia. Nessa segunda não precisa desse quórum, não tem um número mínimo, acontece com o número de pessoas que estiverem presentes. Então a assembleia aconteceu, foram levantados vários questionamentos e aí votou-se na assembleia, o administrador judicial acompanhando tudo isso, votou-se na assembleia para fazer uma prorrogação dela para a realização depois em outro momento e para que nesse intervalo de tempo entre o início dela e o final lá da prorrogação, um intervalo aproximado de 45 dias, essas questões sejam sanadas. Pois é, doutor, eu já começo então com a primeira pergunta, que é do Augusto Silva. Doutor, bom dia. Eu acho um absurdo a situação como ocorreu. A Justiça está fazendo investigações sobre o caso e alguém já foi punido? Então, pergunta aí do Augusto. Augusto, falar em Justiça fazendo investigações, alguém já foi ou não foi punido, a gente precisa entender o caso da forma como ele vem sendo conduzido. É lógico que dá uma sensação muito clara de vontade, né, de que seja realmente atribuída punição, é um prejuízo muito grande que chegou no mercado, mas até o presente momento, a Justiça está tratando como um problema de natureza civil, ou seja, uma empresa que teve um problema financeiro gravíssimo, que pediu recuperação judicial, e aí a Justiça, né, monitorando, gerindo, administrando esse processo de recuperação judicial, está tratando a questão nessa seara. Então, punição foi atribuída a alguém? Não. Por quê? Porque sim, a Justiça está conduzindo nesse formato. Existe um problema financeiro sendo tratado a nível financeiro. Para a gente falar de punição, precisaria falar de criminalização, eu entendo. Tem que ter lá uma investigação, e aí a gente quer acreditar que os órgãos responsáveis estejam fazendo, só que isso tramita naturalmente em sigilo, e aí acho que estão, né, Ministério Público, Polícia, enfim, fazendo as investigações necessárias para apurar se houve o cometimento de um crime, e aí se houver de fato constatado que aí de fato cometeu-se um crime, que montou-se, né, essa fraude financeira de alguma forma para lesar pessoas, enfim, chegou à conclusão de qual foi o crime que foi cometido, aí o que se espera, obviamente, é que a Justiça atribua, sim, as punições, que as entidades responsáveis por conduzir esse processo conduzam bem feito, né, de forma correta, e aí atribuam as punições necessárias. Até o presente momento, fala-se, apesar de tanta movimentação que houve na mídia, que houve entre as pessoas, que houve no mercado, falando de fraude, falando de golpe, existe uma discussão que é no cenário financeiro puramente, de recuperação judicial e de um plano que, se for aprovado pelos credores, pode inclusive mostrar que os credores
ao ser aprovado, mostrar que os credores concordam com o que houve, com as justificativas, com a forma de pagamento lançada e que isso pode não ter sido fraude. Então, assim, o credor que vai lá tem que votar, aproveitando a pergunta do Augusto para falar disso, excelente pergunta, o credor que vai lá ele tem que votar com essa consciência, inclusive, né? Vou votar para aprovar. Tem um tanto de gente aí falando que é fraude, que não é fraude. Esse voto para aprovar diz que não é. Ele está concordando com a situação, concordando com as justificativas. Se tiver consciência do que significa esse voto, é uma coisa muito positiva para que esse direito seja exercido corretamente. Então, em suma, existe punição atribuída a alguém? Não. Está sendo tratado ainda só a nível civil. Se aparecer alguma investigação, apontamento de algum crime, espera-se que sim. Se aparecer, se for constatado. Então vamos à próxima pergunta aqui, João Carlos. Doutor, e os contratos que serão entregues este ano? A exportadora, como deve ser feito? Vai ser pago no final do ano também? O que foi proposto? Então está aí a pergunta do João Carlos. Certo. A pergunta do João Carlos precisa de uma contextualização para quem estiver acompanhando e entender uma coisa. Os contratos, eles versavam sobre o pagamento no seguinte formato. O produtor entregava o café entregue ali, ele tinha um pagamento de um percentual alguns dias depois da entrega e o restante no final daquele ano. A maioria dos contratos era assim. O que o João Carlos está perguntando? Esses desse ano, né? Eles vão seguir o mesmo formato? Vai lá o produtor entregar o café dele hoje para receber daqui a algum tempo e o resto daqui bastante tempo? Isso gera uma insegurança, tá? No plano de recuperação não existe nenhuma fala se é este o formato deste ano também ou não. E esse foi um dos questionamentos levantados na assembleia que aconteceu para que isso fique claro, porque o produtor vai voltar a comercializar com a empresa. Como é que ele vai receber? No mesmo formato que deu problema no ano passado? Se sim, desestimula uma grande quantidade. Se não, se receber, por exemplo, contra entrega, aí pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de confiança para seguir com a relação. Então isso ficou formalmente em dúvida. Mas o melhor que o produtor que tem contrato para fazer, para cumprir com essa empresa, o melhor que ele pode fazer é procurar um jurídico para receber uma orientação de como que ele vai agir na melhor forma para que ele evite tanto ele mesmo descumprir o contrato não entregando, e aí evitar as consequências disso, se ele for não entregar, né? Quanto se ele for entregar qual meio mais seguro. Isso é muitíssimo recomendado. A relação já está problemática. Então, quanto mais agir sozinho, quanto mais a pessoa for negligenciando a atenção necessária para a solução desse problema, mais existe uma tendência em agravar o problema. Então, o melhor é procurar um assessoramento, acho que tem que ser de um jurídico, não tem outro jeito, para que o comportamento seja no sentido de fazer o melhor para a situação como ela está, que já é complicado o suficiente. Vamos aqui a mais uma pergunta. É a Mara de Três Corações. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos. O que eu preciso analisar na hora de vender o meu café para evitar situações como esta? Pergunto, porque depois de ver o que aconteceu com tanta gente, eu fico com medo de vender o café. Muitas empresas pagam somente depois da entrega. Como fazer? É meio que dentro daquela insegurança, né, do João Carlos ali também. Sim, ela está certíssima. E muita empresa paga com 2 dias depois da entrega. Entrega, todo mundo faz o teste da mercadoria, o café está ok, 2 dias depois vem o pagamento. E o mercado é assim que funciona e sempre funcionou com um probleminha aqui, outro ali. É que, de fato, está complicado. Eu entendo a insegurança dela. Eu tenho recebido muita gente com a mesma fala, com a mesma insegurança. E acho que o melhor que pode ser feito é contratar pessoas que estejam dentro do nicho de mercado, ou um bom corretor, ou um jurídico atento, que participe também, que possa te dizer qual empresa tem condições ou não de se fazer uma comercialização segura. Consultar, puxar uma ficha daquela empresa, ver se ela tem problemas dessa natureza, de não pagar o café que foi entregue a ela antes de fazer essas vendas. Isso é muito importante. E essas empresas que geram problemas, né, que quebram, por exemplo, e não conseguem pagar, são de qualquer natureza.
Isso aconteceu recentemente, né, com trading company, grande trading company, pequena. Isso aconteceu num passado não muito distante também, com cooperativas importantes de café. Então não tem muito como saber se não for com pessoas do mercado que sejam especializadas. A dica, sem dúvida, é essa: procurar pessoas que estejam dentro do mercado para acertar no negócio. Tá certo, então. Doutor Vinícius Barchetti, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, respondendo aí a dúvida dos produtores rurais. Então, muito obrigada mais uma vez e já fica o convite para você voltar numa próxima. Claro, agradeço novamente o convite, é sempre um prazer. Obrigado. Tá certo, então obrigada.